Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Eles nasceram no final do século XX, na década de 90, são hoje jovens adultos, em percurso universitário, já nos primeiros anos de uma carreira profissional, têm entre 20 e 30 anos de idade e as notícias sobre eles no que toca a interesse pela política não são assim tão famosas. 44 anos depois do 25 de Abril e 50 sobre o maio de 68, lançamos hoje um olhar especial aos jovens portugueses e à sua relação com a política. São nossos convidados a investigadora Conceição Pequito, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, e Hugo Carvalho, presidente do Conselho Nacional da Juventude. Estão no Da Capa à Contra Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Obrigado. É um gosto recebê-los aqui no nosso programa. Vamos falar então deste tema que tem a ver com este eventual desinteresse pela política. Conceição Pequito, é assim uma realidade que podemos dar como certa, porque há muitos estudos e artigos nesse sentido, ou é uma análise um pouco apressada e com um fundamento ainda por definir? É uma análise que podemos dar por certa, e por isso é preocupante, porque podemos dar como muito certa, e é uma realidade transversal, tanto em termos de espaço, ou seja, é uma realidade que atravessa as democracias mais desenvolvidas até às democracias menos desenvolvidas, e por outro lado também vários grupos geracionais, ou seja, não se situa apenas num, mas é transversal a vários grupos geracionais. Mas do ponto de vista estritamente da participação política, é certo que há um alinhamento em relação àquilo que se passa na política. Do ponto de vista, para responder com rigor à sua questão, temos muito a ver com qual é a realidade que estamos a tratar. Se estivermos a falar de Portugal, não quer dizer que isto não aconteça noutros países, mas depois a magnitude do fenómeno é diferente consoante os países. Em Portugal há, de facto, um desinteresse profundo pelos assuntos políticos, portanto, o nível de interesse muito reduzido pelos assuntos políticos, que não é único, portanto, não é um caso único no nosso país, que depois leva, consequentemente, a que esta atitude se reflita nos comportamentos políticos propriamente ditos, como seja a participação nos diferentes actos eleitorais, comportamentos políticos, como seja a filiação e o ativismo partidário, o contacto com os políticos e a sua responsabilização pelos meios disponíveis, ou seja, há um conjunto de formas de participação política ditas institucionais ou convencionais e outras de participação política ditas heterodoxas, quiser, menos convencionais, que os jovens, por exemplo, usam mais, que de facto em Portugal e curiosamente declinaram as velhas formas de participação política, as tradicionais, mas as novas não as compensam ou não as substituem, portanto todas estas, agora que poderia aqui referir, nomeadamente ao ativismo online. Já lá vamos. Como é que nos comparamos com o resto da Europa, só para situarmos de base o problema, digamos assim? Com o resto da Europa, nós aproximamos-nos muito da Europa do Sul, obviamente, se comparamos razoavelmente bem com a Europa de Leste, mas depois com os países do Norte da Europa, francamente pior. Portanto, estamos francamente piores. Vamos olhar para os porquês, o Carvalho. Tem pistas para responder? Este é o diagnóstico de base. E porquê é que isto acontece? É o diagnóstico de base, talvez mais científico nos artigos, como dizia há pouco, mas eu tendo a contrariar um bocadinho isto. Aliás, eu tenho procurado, para encontrar as formas de contrariar isto, tenho procurado muito os porquês. Aliás, eu recordo-me da primeira carta que assinei como Presidente Nacional do Conselho Nacional da Juventude, que foi para o Presidente da Comissão Nacional de Eleições, a perguntar afinal então qual é a abstenção dos jovens nas eleições. Ao que me foi respondido que isso nunca foi medido, nem é possível de medir sequer, e portanto enchemos aí algumas capas de jornais a dizer que os jovens não querem saber, mas afinal não se sabe se querem ou não. Eu concordo que, e isso é uma evidência que eu tenho no terreno enquanto dirigente associativo e fui dirigente estudantil também, que é verdade, não há uma proximidade tão grande aos partidos.
e à política partidária. Mas nós nunca tivemos tantos jovens noutros espaços de participação. Então vamos atalhar a questão dos partidos, porque os partidos, nós confundimos muitas vezes política com partidos. Sim, não é? a política não é só partidos. Mas alguma coisa está a acontecer para lá da relação com os partidos que parece ser muito fraca? A relação com os partidos é fraca e a política e os partidos não podem estar numa espécie de castelo ou numa cúpula em que dizem para mim de lá que eu não quero saber disto. Quem tem mandato para aproximar a política das pessoas, nomeadamente jovens, são os políticos, e os partidos várias vezes dão primeiro os sinais negativos e depois dão os sinais positivos, ou melhor, nós, se quiserem, mais rapidamente, aos 15, aos 16 anos, vamos levando com um sinal negativo da política, aquela nomeação duvidosa, um escândalo um escândalo de corrupção que esta semana então se tem visto tanto nos jornais e ultimamente, não só esta semana, e mais depressa levamos com esse sinal negativo e ficamos vacinados para depois não querer saber disto partidariamente, do que levamos com um sinal positivo de que é fazer a mudança, de que é participar, de que é mudar alguma coisa na nossa cidade, no nosso espaço. As duas coisas. Isso faz parte da política. Sendo os partidos desinteressados nos jovens, as estruturas partidárias... Eu não posso dizer que os partidos têm um especial interesse ou desinteresse nos jovens, até porque a maior parte dos partidos em Portugal tem estruturas de juventude, e eu acredito que façam o seu trabalho para se aproximarem dos jovens nesse sentido. O que eu estou a dizer é que os jovens, hoje a minha geração não tem tanto gosto pela participação partidária, mas eu não vi a minha geração deixar de falar do Brexit, não vi a minha geração deixar de falar do Trump, não vi os jovens não estão fora disto. O que quer dizer que podem estar, essa intervenção política faz-se a extra-partidos, à margem da ligação que nós tradicionalmente concebemos via partidos, é isso? Sim, apesar de, atenção, a não ser uma pessoa que deixe de acreditar nos partidos. Aliás, eu acredito muito na democracia com partidos, e eu até costumo dizer em várias conferências, não em tom de brincadeira, mas num tom mais leve, de que se nós fôssemos todos filiados, independentemente do partido, de qualquer um, já mandávamos isto há mais tempo, que a política já tinha rejuvenescido há mais tempo, porque a renovação de quadros seria então automática. Porque nós, nesse sentido, de facto, eu só posso dizer que tínhamos perdido algum capital político. Eu tenho a certeza que hoje, quando uma pessoa que se candidata a líder de um governo, portanto que é o cabeça de lista por um partido às legislativas, por hipótese, que olha para os jovens e para uma atividade com jovens, ou olha para fazer uma arruada numa rua de comércio tradicional, e que vai automaticamente para a rua de comércio tradicional, porque tem esta impressão. Mas é uma impressão, e é uma impressão que tem de ser contrariada desta forma. O que eu tenho encontrado muito, como dizia, é que nós estamos aí, e hoje, se repararem, eu ainda ontem via um vídeo do Maio de 68, que também é um tema deste programa, e que era um vídeo de uma reportagem. Antes tudo o que nós fazíamos era transmitido, havia quase, não é um monopólio da transmissão de informação, mas se o que se fazia dava na televisão, o que dava na televisão era visto por toda a gente, ou o que dava no rádio era ouvido por toda a gente. Hoje não é assim, hoje é muito mais disperso, e nós estamos em redes sociais que como se dizia ainda agora no escândalo da Cambridge Analytica, que nos afunila. Eu sei que o que aparece no meu feed do Facebook são das coisas que eu gosto, como a vocês acontecerá o mesmo. Portanto, das pessoas acima dos 40, se calhar não vão aparecer as coisas que eu faço abaixo dos 30, não é? São muitos tópicos que ainda quero abordar, por isso vou tentar atalhar a questão. Vou só rematar a questão dos partidos, Conceição Pequito. Não é um debate novo, de todo, esta questão dos jovens e dos partidos, mas todos eles fazem gala de quando, em vez de tentar sinalizar que estão a atrair novos militantes, ou até fornecer outras caras no protagonismo político de primeira linha. Houve até alguma renovação, de certa forma, geracional, num ou dois casos. Como é que vê este esforço dos partidos, e se há alguma receita que venha lá de fora, exatamente da tal Europa, por exemplo, a Europa do Sul, que tão bem se compara connosco?
Os partidos estão extremamente envelhecidos por si mesmos. Os partidos mainstream, ou seja, os partidos tradicionais, estão extremamente envelhecidos, e estão envelhecidos quase em tudo. Estão envelhecidos no estilo de liderança, estão envelhecidos na forma de organização e funcionamento dos partidos políticos, na maneira como os partidos políticos se relacionam com a sociedade civil e até nas formas de mobilização e de mobilizar os jovens, não no exterior dos partidos, mas trazê-los para o interior dos partidos. Hoje, creio que o discurso dos partidos tradicionais, a maneira de fazer política dos partidos pró-establishment, por assim dizer, não é a via eleita por os mais jovens, nomeadamente por pessoas de 20, 30 anos. Acho que o preferem fazer de outras vias, nomeadamente através das redes sociais, segmentando a sua informação de uma maneira muito mais autónoma, sem fidelização. Estas gerações, quer ao nível do consumo, quer ao nível da política e da exposição à informação política, há aqui o efeito da seletividade e da segmentação que as redes sociais permitem. Mas não basta ao partido ter uma página no Facebook. Não. É porque não chega porque o que o partido faz nisso é distribuir informação, ou seja, é dar informação. E o que se pretende é a interatividade, e uma interatividade constante, apelativa, e não uma interatividade que é quase que distribuir a informação ou transmitir a informação por uns meios mais apelativos, mas ainda assim não é isso que se pretende, não é sites imaginativos, não é websites, é de facto muito, mas muito mais do que isso. Os partidos, desde sempre, desde o início do século, diz que os partidos políticos são estruturas políticas dificilmente renováveis, e do ponto de vista da renovação etária, são estruturas muito difíceis de renovar. E eu devo lhe dizer hoje que sou bastante cética relativamente às juventudes partidárias, mesmo quando os partidos fazem gala em mostrar o seu contacto com a sociedade civil e com os mais jovens através de iniciativas com jovens. Sou muito cética porque as razões que levam a muitos, eu não quero generalizar, mas a muitos jovens a entrar e a aderir a essas formas de mobilização não me parecem ser aquelas que melhor servem à renovação da política, num sentido nobre, num sentido de missão cívica. Mas há que as organizar de alguma maneira, no sentido de ter um canal de mas não há que envelhecê-los logo no primeiro embate, ou seja, com práticas que manifestamente não são as mais democráticas, com esquemas de funcionamento que não são necessariamente os mais refrescantes para quem quer viver a democracia, e a democracia como uma ideia e não só a democracia como um procedimento, e aí eu acho que os partidos deixam muito a desejar. E os que vão estando e querem fazer carreira por lá, devo-lhes dizer que são muito mais, em inquéritos que se têm feito, são muito mais atraídos por os chamados incentivos seletivos, que é poderem, através do partido, alcançar coisas, nomeadamente promoção social, qualquer tipo de emprego, acesso a organizações não governamentais, bom, enfim, são muito mais um meio para aquele indivíduo em concreto do que um fim em si mesmo, no sentido de reforma da sociedade. Eu aí sou muito crítica relativamente às juventudes partidárias. Acho que são extremamente instrumentalizadas pelas estruturas mais velhas. O Carvalho, já aqui falámos... Aliás, deu um tópico interessante. Disse que provavelmente quem tem 16 anos vê um escândalo de corrupção e isso é sempre uma má notícia, presume-se, para quem eventualmente pode ter um interesse pela política. Mas como é que a política, a política pode agarrar os jovens em determinadas bandeiras? Porque a verdade é que, por exemplo, o sistema educativo, inserção no mercado de trabalho, questões de natalidade, são estas as questões que interessam aos jovens? São essas e outras, e é exatamente esse o ponto. Eu não diabolizo as juventudes partidárias. Diabolizo um pouco, confesso. Eu acho que são organizações de jovens e são um espaço de participação de jovens e que se encontram naquele como se podiam encontrar no sindical, no confessional, no escotista, enfim. Acho que cada um
mas eu vou às agendas, porque de facto, seja nas juventudes partidárias, e se são ou não umas mais, outras menos instrumentalizadas pelo partido, o que interessa de facto é ou a juventude partidária ou o partido falar para mim. E eu confesso que mais vezes, ou muito mais vezes, até aos 16 anos, mas não só aos 16 como depois dos 20, acontece de que nós não percebemos o que é que nos estão a dizer. Muitas vezes mesmo. Ainda agora o nosso grande problema, que tem sido um problema do dia, que é um problema da banca. Nós não percebemos o que é que nos dizem. Não percebemos se vamos ter reforma a seguir ou não. Não percebemos porque é que há 44 pessoas que têm milhares de milhões de euros em dívidas num banco do qual nós não sabemos onde é que foi o dinheiro, mas que estamos todos a pagar, e depois toda a gente nos fala disto em estoques de NPL, em rácios de capital. Está a falar de um problema de comunicação? Estou a falar o primeiro é todo esse. O primeiro é isto nos partidos, é a forma como dizem as coisas. Há que falar claro. Mas mais do que isso, e esse não é certamente o ponto central, o ponto é a agenda. Os meus problemas são problemas de inserção no mercado de trabalho. São problemas de habitação. Se quer um exemplo muito concreto que eu posso dar... É um tema que está a ser debatido, por exemplo, a habitação. Está a ser debatido. Ainda hoje há uma manifestação, pelo menos sei, no Porto, no telejornal. Há uma manifestação dos jovens estudantes no Porto, da Federação Académica do Porto, sobre o alojamento, sobre o alojamento académico, ou a falta dele. Mas eu dou-lhe um exemplo muito concreto. Há um programa que é o Porta 65, é um programa de apoio ao arrendamento jovem. O Porta 65 há anos que apoia menos de metade das pessoas que estão... Não são das pessoas elegíveis, são das pessoas que estão mesmo em condições de ser apoiadas, não é? Porque se candidataram e que, sim senhor, têm apoio. Por falta de orçamento, o programa apoia menos de metade das pessoas que estavam elegíveis. O que é que todos os partidos na Assembleia da República fizeram? Solução para o problema foi aumentar a elegibilidade do programa até aos 35 anos. O que vai até aos 30, vai até aos 35 agora. E porquê? Porque saiu uma notícia na comunicação social no início da legislatura a dizer uma grande vitória, o Governo vai aumentar o programa Porta 65 até aos 35 anos. Ora, isso era só uma notícia, o Governo não o tinha feito, e então os outros partidos da Assembleia da República foram então pressionar o Governo, todos em conjunto, para que o fizesse. Qual é o resultado? É que temos exatamente o mesmo orçamento, e eu vou pôr isto aqui só em números. Aquilo é gerido pelo IRU. O presidente do IRU foi lá dizer que para aquilo dar mais ou menos... IRU é o Instituto da Reabilitação Urbana. Que para aquilo dar mais ou menos que eram precisos mais de 100 milhões de euros no programa. O programa tem 18 milhões de euros. E, portanto, quando nos fazem estas coisas, e quando a agenda não é a nossa, não admira que a forma de participação seja outra, mas dito isto, eu sempre consegui fazer política fora dos partidos, desde as associações de estudantes, desde os escoteiros, desde o desporto, desde as organizações de sociedade civil, como é o Conselho Nacional de Juventude, e o que nos interessa é que tenham a nossa agenda, e de facto isso não acontece. Vou dar aqui um exemplo da questão da habitação que está a ser debatida. No mundo atual, em 2018, uma participação de cidadania da juventude interessada nesta matéria que não passe pelos partidos não tem que passar necessariamente por uma manifestação, pois não? Se calhar esse assunto vai ser debatido em circuito informal, em grupos. Como é que esse assunto é debatido nessa escala de 20 a 30 anos, que possa pressionar, inclusive, a quem está na estrutura política de decisão? Olha, é uma excelente pergunta, porque eu percebi isso pelo meu próprio pé. Nós, de facto, temos, e isso é até quase que apontado, aliás, nesse mesmo vídeo do Maio de 68 que eu estava a ver ontem, um dos líderes do Maio de 68 estava a dizer, uns anos depois, de que esta malta não faz nada, não vem para a rua, não se manifesta, não percebo isto. E, de facto, os nossos canais são muito diferentes. E eu lembro-me de estar no Conselho Nacional de Juventude, de fazer imensas iniciativas, de fazer reuniões com membros do Governo, de fazer uma série de coisas, até umas mais públicas, outras mais de gabinete, como se costuma dizer. E, de facto, o primeiro dia em que eu consegui realmente mudar a vida aos jovens foi quando liguei para um órgão de comunicação social e disse que havia empresas a obrigar jovens a devolver parte do seu salário, que era
pago pelo Estado, que havia uma fraude nos estágios profissionais. Eu só precisei de aparecer numa capa de jornal. Da capa de jornal fui para o telejornal, do telejornal fui para toda a sociedade, e hoje quem quer mudar faz, e nós fazemos isso, de facto. Há bocado estava a dizer, e eu achei imensa piada hoje à manifestação por causa do alojamento. É uma manifestação que tem tendas espalhadas pela cidade do Porto e tem Mas é curioso que está cartaz... aí pelos meios tradicionais. Estou aí pelos meios tradicionais, mas não foi é uma manifestação. Eu vou, mas e o que eu quero é isso, é que a comunicação social, é que a minha geração, e nós temos feito isso de forma criativa, desperte a comunicação social e a atenção da sociedade civil. Acho que isso é importante. Mas aqui estão a fazer de uma forma que é um tanto inovadora no seguinte, é que enquanto organizações de pressão, enquanto movimentos que querem pressionar num determinado sentido e impor uma determinada temática ou um determinado tema na agenda do dia, o que é que recorrem? Qual é que é o canal de intervenção mais eficaz? É primeiro suscitar o interesse dos mídias, ou seja, a suscitar o interesse dos mídias e se os mídias pegam naquela questão, pegam porquê? Pela espetacularidade. Eles têm que arranjar formas originais de exprimir, radicais, portanto a radicalidade, a espetacularidade, o imediatismo, até muitas vezes utilizando formas que vão até ali entre a legalidade e a semi-legalidade. Parece a tática do Greenpeace. Mas é um pouco nesse sentido. Porquê? Porque eles estão a fazer diretamente essa manifestação. O destinatário primeiro são os meios de comunicação social tradicionais. Sim, só que o problema é que aqui eles complementam-se. Eles querem atrair os meios de comunicação tradicionais para levarem os assuntos junto dos decisores políticos. Mas depois, a forma como eles se organizam e o êxito ou o sucesso que eles têm dependem dos meios de comunicação social novos, dos new media, porque é assim que eles se mobilizam. É com SMS, é o debate através das redes e os mídias só lhes interessa uma questão se ela for suficientemente abalar suficientemente as estruturas e tiver gente, se forem meia dúzia de pessoas a fazer uma reivindicação com os cartazes, portanto à moda tradicional, ninguém lhes dará grande atenção, e hoje faz isso, primeiro condicionar a agenda mediática através de formas originais, agendas novas, formas originais de as manifestar, a espetacularidade, digo mesmo que muitas vezes passando a fronteira, aquilo que nós podemos dizer passando a fronteira, no sentido de aí chamar os decisores à questão. Portanto, há aqui uma espécie de inversão. Eles não se dirigem, por isso é que ainda há pouco, reparo que quando dizia que se tinha dirigido com reuniões. As reuniões não resultaram em nada de prática e bastou um telefonema para um meio de comunicação social para que toda a diferença fizesse. E mais, quando os próprios meios de comunicação social, que isto eles sabem também e começa a ser bastante manifesto, sabem que os meios de comunicação social porventura estarão distraídos ou muito ocupados, por exemplo, com os casos de corrupção, e a agenda deles hoje é a falta de camas no Porto para os estudantes, eles querem impor também nas redes sociais o mais possível esse debate para que a comunicação social, a tradicional o vá lá buscar, nem que seja a posteriori, mas o vá lá buscar e saiba que ele está a decorrer lá, se calhar com mais sucesso entre um público mais jovem do que os fenómenos de corrupção relacionados com Sócrates e afins. E é assim que eles vão, como é que é dizer, vão encontrando brechas para entrar. Isto tudo tem a ver depois com a questão das audiências. Vocês querem audiências e eles querem agenda política e querem chegar o mais depressa possível aos dirigentes e que estes agendem as suas questões e que lhes deem a solução. E eles não conseguem sem vocês e vocês muitas vezes também já não conseguem sem as redes sociais e a mobilização feita pelas redes sociais. E esse filtro quase exclusivo das redes sociais tem perigos identificados pelos próprios jovens entre os 20 e os 30 anos, o Carvalho? Ou seja, há o reconhecimento, já começou a falar sobre isso, sobre o que lhe cai no feed, digamos assim. Sim, nós temos todos ou devemos ter, eu não sei se posso falar assim que todos temos, mas temos a perfeita consciência de que o que nos aparece nas redes sociais, e falava-se muito disso, acho que é um ótimo tema de conversa, que nós tendemos a afunilar nas redes sociais, porque o que nos cai é mais do que nós gostamos, e isso há essa consciência.
como deve haver e deve começar a aparecer também a consciência do que é uma boa notícia, do que não é, de se devemos pagar a nossa informação ou não. Eu pelo menos na minha idade, não na minha geração, a geração, a geração dos jovens, mas mais perto, mais dos 25 para a frente, já começo a encontrar até muitos amigos, muitas pessoas que conheço, pessoas que fazem questão de pagar uma subscrição em algum jornal online para garantir que têm informação, enfim, válida e informação boa, atualizada, e que não são só umas larachas de Facebook. E também, diga-se que o Facebook não está com vias com grandes perspectivas de futuro, não é? Há necessidade de marcar uma alternativa de cidadania, no sentido de contrariar algum discurso negativo em relação aos jovens através de ações como, por exemplo, de cidadania, como, por exemplo, voluntariado e outros. Ou seja, há no sentido de marcar uma outra imagem e dar algum exemplo. Nós marcamos isso. Nós nunca tivemos tantos jovens a voluntariar-se. Eu arrisco-me a dizer que em tempos de paz, porque em tempos de guerra a coisa é outra, mas que em tempos de paz nunca tivemos tanto voluntariado. Eu encontro isso, quer dizer, não por todo Portugal, encontro isso por toda a Europa, e o voluntariado é uma das formas de participar que nós temos, que é mais evidente, e no Serviço Voluntário Europeu, então, é um dos melhores exemplos, dos melhores programas da Europa, que depois se transformou no Erasmus, depois se transformou no Erasmus+. O Erasmus+, hoje, o Erasmus já não é um programa de intercâmbio de faculdades, é um programa que financia organizações não governamentais, locais, para fazerem projetos de propostas políticas para o seu país. Este aspecto parece muito interessante, porque ele é completamente disruptivo com algumas gerações anteriores. Por exemplo, hoje, esta valorização que os jovens dão, primeiro ao global e ao internacional, em que fazem ativismo não só dentro de portas, naquilo que lhes é mais imediato e que lhes diz respeito ao seu dia-a-dia, mas que se interessam por causas internacionais e que participam ativamente, até por causa das redes sociais, quebrar as distâncias e com a globalização. Todas estas questões são muito importantes, e o voluntariado tornou-se inclusivamente tão importante para determinados jovens e para um setor de jovens que hoje, por exemplo, há empresas de recrutamento que valorizam como é que se valoriza um currículo de um recém-licenciado. Há hoje empresas de recrutamento, e talvez as mais prestigiadas, que preferem um licenciado que termina a sua licenciatura e que vai fazer 1 ano ou 2 de sabática em voluntariado e que regresse com essa experiência do contacto prático com as dificuldades do dia-a-dia, do que um licenciado que vá diretamente para um mestrado, do mestrado faça uma pós-graduação, daí vá para o doutoramento, que era aquela sequência, quanto mais escolarizado, tanto melhor, portanto, quanto mais graduado, tanto melhor. Agora, isto está a tornar-se tão marcante que antes mesmo, há uns anos atrás, este ano quase que obrigatório para o recrutador de vai para fora fazer qualquer coisa sozinho. Para voluntariados, organizações não governamentais, mas por tua conta, e financia-te, muitos financiantes a si próprios, e trabalhando em obras, em construções de escolas, de igrejas, enfim, em profissões que aqui, exercendo atividades que aqui seguramente não o fariam. Está-se a tornar tão marcante que esta nova geração que nasceu depois dos 1995, o recrutador já está a fazer uma outra estratégia. Prefere que o aluno, que ao escolher a sua área de formação, se não tem certezas, primeiro viaja e contacta com o mundo. Depois, então, escolhe a sua área de formação e depois, então, se quiser, faz o progresso nessa área de formação, tanto em termos académicos como em termos profissionais. Portanto, o voluntariado não vem já depois de um grau de licenciatura, começa já a ser posto antes. O que significa porquê? Porque hoje um jovem quer flexibilidade, quer mudança, quer um emprego
emprego bem remunerado, mas estimulante, um emprego que lhe propicie, por exemplo, no espaço de emprego, cursos de pintura, cursos de fotografia, possibilidade de fazer ginástica, ou seja, e quer um emprego não é para toda a vida, quer estar ali o máximo 2 anos. Há uma percepção da mudança do mercado. Exatamente, e são jovens também, não têm preocupação, até por causa desta questão dos quartos para os jovens universitários, torna-se muito, muito premente. E há por exemplo, nos meus tempos era impensável nós estávamos a discutir, porque nós dividíamos apartamentos e fazíamos em grupo, dividíamos apartamentos e despesas. Isto é muito interessante porque os jovens hoje não estão minimamente interessados em comprar casa, não é isso que eles querem, não é o adquirir. Eles preferem partilhar e que não lhes dê compromissos impagáveis para o futuro. Exatamente quando dizia aqui que não sabe se vai ter ou não reforma. Tem perfeita consciência. Carro? Não. Porquê? Car sharing? Trabalhar, escritório? Porquê? Co-work? Portanto, é partilha, empreendedorismo, e o difícil das empresas e o sucesso delas vai ser muito em fidelizar e conseguir aguentar estes jovens, os mais qualificados, os mais bem formados. Em Portugal? Em Portugal, eu já nem estava a falar em Portugal, estava a falar mesmo em contexto da empresa. Okay. É preciso ser... Já não há fronteiras. Aguentá-los no mundo. É preciso atraí-los e fidelizá-los. Se eles forem efetivamente bons, vai ser um desafio muito grande no mercado laboral. O último tópico de debate aqui tem a ver com as universidades. Qual é o papel que hoje têm as universidades, Hugo Carvalho, em tudo isto que temos estado aqui a falar? Em tudo isto que temos estado aqui a falar, têm que ter, as instituições de ensino superior têm que ter um papel enorme. Estão ao nível daquilo que é necessário? Tanto as instituições de ensino superior como a escola têm que mudar muito. Têm que mudar muito, até porque por tudo isto que a doutora Conceição estava a dizer, quer dizer, não é só, nós não partilhamos só no nosso consumismo, entre aspas. Eu não sei se o meu emprego vai ser um emprego das 9 às 5 no mesmo sítio e sempre no mesmo sítio. Provavelmente não, vou ter 2 ou 3 empregos, ou vou fazer 2 ou 3 coisas. Há toda uma agenda agora sobre quais são as profissões do futuro que nós ainda não conhecemos, não é? E eu confesso, as instituições de ensino superior têm que se virar também muito para aí. Evidentemente que depois há várias áreas. Eu, por exemplo, eu estudei engenharia na Universidade do Porto, sou engenheiro eletrotécnico, e eu sei que se continuam a aprender coisas que não se usam há mais de 10 ou de 20 anos. Mas as universidades estiveram ligadas em gerações anteriores também, e regressando ao ponto inicial da nossa conversa e o pano de fundo do maio de 68 também, estiveram ligadas a mudanças. Justamente o meu ponto. O que as universidades devem fazer, e eu acho que estudar, tenho a certeza absoluta que estudar vale a pena. Nós temos que ganhar conhecimentos técnicos, isso é tudo verdade, e estudar vale sempre a pena quando nós nos formamos, seja em que área for, e basta dizer isto, que vão ter que antecipar a mudança do que aí vem. E é por isso que já se fala até de dar programação, não na universidade, mas sim na escola primária, no pré-escolar e etc. Eu acho tudo isso muito bem. Mas é esse o meu ponto, é que devem ser o espaço de mudança, e estudar vale a pena, porque também não vale a pena só pelo salário, vale a pena pela construção da pessoa, pela construção do caráter, por nós que somos esta geração do ter coisas e do partilhar coisas e etc., mas passarmos também a trabalhar ser a geração do ser. E a geração do ser, o nosso saber ser, é muito trabalhado no espaço que nós temos na faculdade. Tempo da mudança, tempo de instrução política, tempo de estarmos com outras pessoas, de provocarmos mudanças até dentro da própria universidade, ou dentro da própria instituição de ensino superior. O ensino superior serve para moldar o caráter também. E eu acho que aí está o espaço, aí como de resto em toda a escola, deve estar o espaço para alguma desordem que deve ser encarada como positiva, em vez de trancar a malta na sala de aula tantas e tantas vezes com aulas expositivas, quando, por exemplo, a tecnologia já nos dá a possibilidade de aprender tanta coisa que é expositiva em vídeos, e pode-nos poupar tempo para trabalharmos com os professores em outras coisas, em situações de risco e etc. Tinha pensado numa pergunta que não faz muito sentido,
e por isso não vou fazer, mas tinha a ver com se faria sentido ou não hoje conceber as universidades como um sítio onde pode-se surgir de novo uma espécie de um maio de 68. Essa pergunta não faz muito sentido, porque os contextos são um pouco diferentes, não é? As democracias estão muito mais consolidadas hoje em dia e há outros meios, aliás, passámos este debate a falar de outros meios de participação, mas de alguma forma não se perdeu também a universidade como centro de uma certa intelectualidade que chegava aos jovens, de debate, reflexão sobre a sociedade e sobre a política. E a universidade, por acaso, se nós formos para os espaços sociais mais importantes em termos de socialização dos jovens, há muito trabalho a fazer. Quando dizemos que quando eu dizia que a juventude, os partidos são dificilmente reformáveis, há os mais pessimistas que os têm estudado dizem que são manifestamente irreformáveis. As universidades também são espaços muito difíceis de reformar por dentro, ou seja, onde há todo um conjunto de tradições, todo um conjunto de protocolos, todo um conjunto de regras que já não fazem absolutamente sentido nenhum e que os jovens percebem entre a classe docente, propriamente dita, e entre a classe docente e a classe discente. Não faz sentido dar aulas a alunos, aulas expositivas intensas e eles estarem num computador ou no LCD do seu smartphone a ver se as pessoas de facto estão a dizer o que estão a dizer é correto ou não é correto, porque eles insistem na exposição e o aluno que vai vendo agora referiu aquela data, deixa eu ver se a data está certa. Ou seja, em que o próprio aluno está ali muitas vezes a testar uma nova geração de professores, também recrutados, que já não é o professor de antigamente, um professor que era enciclopédico. Agora temos professores muito especializados e não muito abrangentes, e então encontrar professores que são muito bons numa coisa, mas que depois são capazes de dizer uma asneira ou um disparate tremendo numa outra coisa, e um aluno estar com um smartphone e descobrir isso tem todo um comentário. Mas a universidade já não é um campo de batalha ideológico, já não é onde esperamos que venha um movimento orgânico até. Eu sinceramente acho que nós aqui na universidade temos que ver várias coisas. Temos que, por exemplo, em Portugal temos que ver quais são os polos de excelência, porque há polos, a universidade é muito desigual e há polos de excelência verdadeiramente e há universidades que carecem de profunda reforma, quer ao nível do corpo docente, quer ao nível das práticas, quer ao nível da convivência que se pratica lá dentro. Depois, há polos de excelência que eu digo que a reforma está a ser feita. Ou seja, aulas em inglês, alunos, turmas mistas, aulas em que se faz um semestre cá fora, um semestre cá, um semestre lá, em que os projetos, por exemplo, projetos de investigação, os projetos de investigação, eu hoje, por exemplo, escrevo num centro de investigação que a pessoa faça parte, o meu coautor pode não ser português, pode ser grego e eu não o conheço. Nem nunca nos vimos, mas, no entanto, partilhamos em revistas científicas e escrevemos conjuntamente porque há regras formais para o fazer. Portanto, as condições para trabalhar é que deixaram de ser nacionais, são globais. Vamos saber se tem algo a sugerir para quem nos está a ouvir, saber mais, ou que tenha algo a ver com este tempo geracional que temos falado aqui. O Carvalho, comece por si. Eu propositadamente trouxe algo deste tempo geracional, que é algo que está no Netflix e, portanto, que é uma série e que tem tudo a ver. Quando eu pensei um bocadinho sobre os temas que abordámos aqui e até sobre o Maio de 68, que tinha o lema do é proibido proibir, e nós de alguma forma vivemos a ideia do Maio de 68, mas não o fizemos, não acabámos com todas as instituições e mandámos tudo abaixo, nós transformámos-las e às vezes esse funcionamento das instituições... Imagino só o que seria hoje o Maio de 68 com as vossas tecnologias, bom, o que seriam as selfies. Exatamente. E bom, o que é que eu trouxe? O que é que eu sugiro? Sugiro uma série que está no Netflix, se chama Mecanismo, que é uma série ficcionada do Lava Jato, de um dos grandes casos de corrupção de políticos de vários partidos, de todo um sistema que nós temos acompanhado no mundo e que trago como um statement, porque de facto são todas estas coisas que a acontecer que
afastam mais e mais e mais e mais jovens da política e dos partidos. Conceição Pequito. O que eu trago é um livro que eu não sei se já está traduzido em Portugal, Sinais de Desconsolidação Democrática, de 2 cientistas políticos, um australiano e outro americano, o australiano Robert Foa e o americano Yasha Monk. Acho que são assim que se pronunciam os nomes destes 2 autores. E este livro primeiro as intervenções que ambos autores tiveram e investigadores tiveram no New York Times, e depois as publicações a que isso tem dado aso têm dado muito que falar, sobretudo por todos os sinais de desconsolidação democrática, que são muitos, queremos, só para lhe dar um exemplo, eles problematizaram muito 3 questões: em que medida para os jovens de hoje é importante viver num país democrático, se concebem a democracia ser substituída por outra forma alternativa de governo que não democrático, enfim, qual a importância que dão às eleições, que dão todos os mecanismos tradicionais de fazer política, e de facto os sinais da desconsolidação democrática encontram-se efetivamente nestas camadas mais jovens. Para eles há um desacreditar na democracia e em muitos mecanismos convencionais que não fazem em todo sentido, sobretudo as agendas também. Conceição Pequito Carvalho, muito obrigado pela vossa presença no Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre ao sábado às 9h30 da manhã. Pode ouvir de novo em podcast nas plataformas digitais habituais e muito modernas e em rr.sap.pt. Tentamos sempre conhecer melhor Portugal, os portugueses, debater também o país, o mundo, sempre acompanhados pela música de Mário Lajinha, é o autor deste genérico. E para a semana, fique já a saber, estas notas de Mário Lajinha vão levar-nos a conhecer melhor a geração dos que têm hoje 40 a 50 anos, que cuidam dos filhos, mas também dos pais, que pensam também se vão ter ou não uma pensão na reforma. Eu sou José Pedro Frazão, produção de Ana Marta Domingos, com apoio de Carlos Schmidt e André Peralta. Regressamos na próxima semana.